Você já esteve naquele lugar sombrio onde a alma grita em silêncio, mas ninguém ouve. Já sentiu o coração apertado, implorando por um sinal, enquanto o céu parece calado? Talvez, nesse exato momento, você esteja aí, com orações não respondidas, lágrimas não vistas e perguntas sem eco. Talvez você tenha dito: Senhor, se o Senhor realmente me vê, me dá um sinal. Mas e se eu te dissesse que Deus já respondeu? E se o silêncio dele não for indiferença, mas uma linguagem? E se o sinal que você tanto espera não vier em um trovão do céu, mas em um sussurro do Espírito, em uma cruz, em um versículo esquecido, ou neste exato momento, nesta palavra que você está ouvindo? Hoje, vamos mergulhar em 5 verdades profundas que podem transformar o modo como você percebe os sinais de Deus. Porque Ele não apenas ouviu sua oração silenciosa, Ele está respondendo agora. Nem toda oração tem som, nem toda súplica é feita de palavras. Há dores tão profundas que só se manifestam em lágrimas, e mesmo assim, são ouvidas por Deus com mais clareza do que 1000 vozes. Você já esteve ali? Na madrugada silenciosa, olhando para o teto, tentando entender por que Deus parece tão distante? Já sentiu o peso de um culto em que todos adoram com alegria, enquanto sua alma está em pedaços? Já se perguntou: será que Deus percebe minha dor sem que eu diga nada? Sim, Ele percebe. E mais do que isso, Ele interpreta. A palavra nos consola com uma promessa poderosa em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são ruídos, são traduções do que nem conseguimos dizer. O silêncio aparente de Deus não é rejeição, é gestação. Foram 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o nascimento de Cristo. 4 séculos de silêncio, mas também de preparação. Porque o maior sinal já estava vindo, e quando chegou, veio como uma criança, não como um trovão. Mas o inimigo, ele sussurra outra coisa. Ele diz: você foi esquecido. Deus não liga mais para você. Você orou errado. Mas o Salmo 34:18 responde com autoridade celestial: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Uma jovem vítima de um relacionamento abusivo já não aguentava mais clamar. No auge da exaustão emocional, abriu a Bíblia sem expectativa. Leu Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Naquela noite ela rompeu o relacionamento. Foi o começo da cura, foi o sinal. E veio quando ela havia parado de esperar. Jesus vê o que ninguém vê. Ele viu a lágrima de Agar no deserto. Ele viu a viúva no templo. Ele vê você agora. Mateus 5:4 ecoa como bálsamo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se o céu está calado, não presuma a ausência. Lembre-se, a semente germina em silêncio, debaixo da terra, longe dos olhos, mas cheia de vida. O sinal que você pediu pode não vir em letras garrafais. Pode ser um sussurro, uma lembrança, uma frase dita no momento certo, um versículo esquecido. Ou até mesmo esta palavra que agora ecoa na sua alma. Deus ouviu, Deus respondeu, e Deus está falando agora. Há um tipo de fé que parece devota, mas está contaminada. É aquela que ora assim: Senhor, se realmente é a tua vontade, dá-me um sinal. Mas no fundo, o coração já decidiu que só vai obedecer se vier confirmação imediata, visível, emocionalmente satisfatória. Isso não é fé, é barganha. Fé condicional é incredulidade disfarçada de espiritualidade. Gideão, em Juízes 6, é frequentemente lembrado como um homem de fé por pedir sinais com o velo. Mas olhe mais de perto. Ele já havia recebido a palavra de Deus e mesmo assim pede não um, mas 2 sinais, invertendo a ordem da prova. Deus responde com paciência, sim, mas isso não quer dizer que devamos imitá-lo. Deus atendeu à fraqueza de Gideão, não a fortaleceu. A fé que exige controle transforma o sinal em ídolo.
Quando condicionamos nossa obediência à confirmação de um sinal, o que estamos dizendo é: Deus, eu só me movo se tu provares que vale a pena. Isso revela algo sombrio. Queremos controlar Deus com a aparência de submissão. É exatamente por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus em Mateus 12:39. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Não porque pedir direção seja pecado, mas porque aquela geração só acreditaria se o milagre se encaixasse em seus padrões de expectativa. A palavra já é sinal suficiente, e Cristo, o sinal definitivo. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:7 que devemos andar por fé e não pelo que vemos. A fé madura não precisa de espetáculo, precisa de confiança. Precisa lembrar que o maior sinal já foi dado. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Superstições disfarçadas de fé são armadilhas espirituais. Vivemos uma era em que muitos abandonaram o estudo da palavra e substituíram a obediência por experiências místicas. Querem sonhos, revelações específicas, palavras proféticas instantâneas, mas não suportam uma hora de leitura bíblica com reverência. Querem direção, mas rejeitam disciplina espiritual. Isso não é fome de Deus, é vício em sinais. O crente mais forte é aquele que continua firme mesmo quando tudo parece contrário à promessa. A fé verdadeira se alimenta da fidelidade de Deus, não da visibilidade das respostas. Ela confia, mesmo quando o coração treme. Ela obedece, mesmo sem entender. O que você está exigindo de Deus hoje? Será que você está dizendo: Senhor, só vou romper esse relacionamento se o Senhor me der uma confirmação bem clara? Só vou largar esse pecado se o Senhor me mostrar 3 sinais consecutivos? Só volto à igreja se algo sobrenatural acontecer? E se o Senhor já tiver falado e você simplesmente não quis ouvir? E se o silêncio for a prova de que Ele quer que você confie sem ver? Obediência condicional não é fé. É orgulho disfarçado. Deus não precisa provar nada para você. Ele já provou tudo na cruz. O maior sinal que você pode receber não é um sim do céu, mas um sim do seu coração à vontade dele. Se você está esperando um sinal para obedecer, talvez Deus esteja esperando obediência para te revelar o sinal. O tempo de confiar é agora. O tempo de obedecer é hoje. Muitos pedem um sinal, mas já vêm com um roteiro pronto para Deus seguir. Querem respostas doces, rápidas, agradáveis, algo que conforte sem confrontar, que direcione sem exigir transformação. Mas o Deus da Bíblia raramente responde assim. O sinal que Deus envia nem sempre traz alívio imediato, mas sempre produz vida eterna. Talvez você esteja orando há dias, meses ou anos pedindo direção. E tudo o que tem recebido é dor, silêncio ou perdas. Você se pergunta: Deus, onde está o teu sinal? E ele responde: está na cruz, está na fornalha, está na estrada estreita que você tanto evitou. Porque o sinal verdadeiro não confirma seus planos, reconstrói sua alma. A cruz, resposta divina que confronta, quebra e purifica. 1 Coríntios 1:22-23 diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. O sinal já foi dado, mas ele não veio com luzes e glória. Veio em forma de carne rasgada, sangue derramado e uma tumba vazia. Jó perdeu tudo: família, saúde, reputação. Clamou, protestou, questionou. Queria uma audiência com Deus. E Deus respondeu, mas não com respostas, e sim com sua presença. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O sinal que Jó recebeu não foi a restauração dos bens, mas o colapso do orgulho e o renascimento da adoração. A resposta de Deus pode vir em forma de perda. Você perdeu um relacionamento que te fazia mal? Foi dispensado de um emprego que alimentava a sua vaidade? Foi confrontado por um irmão que viu o seu pecado? Está sendo forjado em silêncio, esperando algo que parece não vir?
Isso pode ser exatamente o sinal. Porque Deus, como Pai perfeito, responde com o que santifica, não com o que agrada. A cruz mata o ego. A cruz revela ídolos. A cruz obriga a render-se. Quando você pede a Deus uma resposta e Ele te mostra a cruz, não fuja. A cruz pode parecer fraqueza, mas é o poder de Deus. Ela exige arrependimento, exige morte para o eu. Mas é ali que nasce a vida que realmente vale a pena. Spurgeon afirmou: quando Deus quer fazer de um homem um grande vaso, Ele o quebra por inteiro. Por que sofremos quando pedimos direção? Porque Deus não está apenas interessado em te mostrar o caminho. Ele quer transformar quem você é no caminho. Ele é como o ourives que aquece o ouro para remover a escória. Malaquias 3:3 declara: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Ele purifica, Ele queima, Ele molda. Talvez a oração que você acha que Deus ignorou tenha sido respondida com o corte que te arrancou do pecado. Talvez o sinal que você não queria enxergar foi a frustração que te libertou da idolatria. Talvez a ferida que hoje dói seja a porta para um futuro que você jamais construiria com suas próprias forças. Você pediu um sinal, e Deus te mostrou a cruz. Não fuja dela. Não ignore o sofrimento como se fosse punição. Não interprete o silêncio como descaso. Pode ser Deus moldando você à imagem de Cristo. O sinal que você recebeu pode ser desconfortável, mas é santo. E a cruz, mesmo quando parece derrota, é o único caminho para a ressurreição. E o teu domingo também virá. Você já se perguntou por que, mesmo clamando, não consegue ouvir a resposta de Deus? Já sentiu como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Muitas vezes, o problema não está no silêncio de Deus. Está na surdez da nossa alma. Não é que Deus parou de falar. É que nossos ouvidos estão entupidos pelo pecado, pela pressa, pela distração. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a preparar o coração. Querem sinais claros, mas não limpam o terreno para receber. Querem direção, mas não jejuam. Querem consolo, mas não confessam pecados. Querem a vontade de Deus, mas não se rendem à vontade dele. Disciplina espiritual não é forma de manipular Deus, é forma de ajustar o coração à frequência do céu. Jesus disse em Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A visão espiritual clara exige limpeza, exige santidade, exige humildade. Em Atos 13:2, vemos um exemplo poderoso. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Eles não estavam pedindo por direção. Eles estavam em adoração e jejum. E Deus falou. O jejum não obriga Deus a responder. Ele obriga nossa carne a calar. É um ato de rendição que diz: Senhor, eu desejo tua voz mais do que comida. Salmo 66:18 nos adverte com sobriedade: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muitos vivem orando, jejuando, clamando, mas guardam pecados secretos, feridas não tratadas, mágoas não curadas. E esses bloqueios impedem a sensibilidade espiritual. Confessar não é apenas admitir, é quebrar o pacto com o pecado. É rasgar a alma diante de Deus e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139:24. Muitos pedem sinais com cláusulas ocultas. Senhor, fala comigo, mas que não envolva sofrimento, que não me tire dessa zona de conforto, que não exija perdão para aquela pessoa. Mas Deus só governa o coração que se rende por inteiro. Foi assim com Jesus no Getsêmani: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Um pastor afastado com pecados não tratados e ressentimentos profundos decidiu fazer 21 dias de jejum. Não por milagres, não por revelações, mas por limpeza interior. Durante 17 dias, nada aconteceu. Nenhum sonho, nenhuma profecia, nenhum mover especial.
Mas no 18º dia, enquanto lia os salmos, desabou em choro profundo. Ali, confessou pecados guardados há anos. E nos dias seguintes, Deus restaurou relacionamentos, abriu portas de reconciliação, reacendeu a chama da vocação. O sinal não veio do céu, veio do chão, do arrependimento, da alma rasgada. Foi interno, silencioso, santo. Se você quer ouvir Deus, prepare o altar. Jejue, confesse, renda-se. Não busque respostas, busque purificação. E quando o coração estiver quebrado, limpo e rendido, talvez você perceba que Deus já estava falando. Só estava esperando você calar o mundo para ouvir o céu. Enquanto muitos esperam uma voz do céu, Deus continua falando, da forma mais consistente, mais segura e mais poderosa, pela palavra e pela comunhão dos santos. Mas essa geração, sedenta por experiências, mas indiferente à Escritura, corre o risco de desprezar o mais precioso dos sinais. A Bíblia é o sinal mais negligenciado da fé moderna. Salmo 119 e 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela não é um refletor de 1000 watts que ilumina o futuro inteiro. É uma lâmpada para o próximo passo. E isso exige algo que poucos estão dispostos a cultivar: constância. Muitos dizem que Deus está em silêncio, mas a Bíblia deles está fechada há semanas. Pedem um sinal, mas ignoram a voz que ecoa em cada versículo lido com reverência. O autor de Hebreus nos exorta: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13. Mas o orgulho espiritual nos faz querer sinais que nos isolem, experiências que nos elevem acima dos outros, revelações que nos façam parecer especiais. E com isso, desprezamos o irmão que aconselha com amor, a irmã que intercede com lágrimas, o pastor que prega com temor. Muitos desprezam o ordinário, buscando o extraordinário. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser sobrenatural para ser valorizado. Mas Deus ainda fala no simples, na pregação fiel de um domingo que você quase não foi. No versículo que você já leu 1000 vezes, mas que hoje arde como fogo. Na oração tímida de um irmão que nem sabia o que você estava vivendo. C.S. Lewis escreveu: o que está diante de nossos olhos com frequência é o mais difícil de enxergar. O mesmo vale para os sinais de Deus. A Escritura e o corpo de Cristo formam o terreno mais fértil para discernimento espiritual. Não há sonho, revelação ou visão que tenha mais autoridade do que uma verdade bíblica aplicada com humildade. E não há retiro espiritual mais poderoso do que uma igreja local onde irmãos se exortam com amor e verdade. O problema é que muitos querem um sinal personalizado, mas rejeitam o caminho comum que Deus estabeleceu. Querem algo novo, mas desprezam o que sempre funcionou. Talvez o sinal que você tanto pediu esteja assim na sua estante. A Bíblia está ali. Talvez aberta, talvez fechada, mas nunca vazia, nunca sem resposta. Ela fala sobre seu pecado, fala sobre sua dúvida, fala sobre sua esperança e aponta sempre para Cristo. E talvez o sinal esteja também naquela conversa, na ligação daquele irmão que te confrontou com amor, na mensagem daquele pregador que você quase ignorou, no abraço da igreja que você tem evitado por mágoas antigas. O sinal de Deus pode já estar diante dos seus olhos. Você está pronto para enxergar? Não despreze o comum. Deus habita no meio dele. Não ignore o corpo de Cristo. Deus fala por ele. Não feche a Bíblia esperando um trovão. O Verbo já se fez carne. E ele ainda fala, hoje, agora. Você chegou até aqui com um pedido. Deus, me dá um sinal. Talvez você esteja no limite das forças. Talvez tudo pareça desabar. Talvez a alma esteja murmurando baixinho, o que os lábios não conseguem confessar. Senhor, eu não aguento mais esperar. Mas agora você ouviu algo que o céu já sabia desde o início. O sinal já veio. E ele veio de formas que o mundo despreza. Em silêncio que purifica, em dor que santifica, em palavra que guia, em comunhão que restaura. Talvez o que você esperava era um milagre visível. Mas o que Deus quer
é um coração rendido. Volte para a cruz. A cruz é o ponto de encontro entre sua fraqueza e a força de Deus. É ali que a culpa é substituída pela graça. É ali que o orgulho é esmagado pela rendição. É ali que o porquê do sofrimento se transforma no para quê da santificação. Volte para a palavra. Leia-a com fome, não como quem busca frases mágicas, mas como quem escuta a voz do Pai. Mesmo quando não sentir nada, mesmo quando o coração estiver seco. A Bíblia não depende do seu ânimo, ela carrega a própria vida de Deus. Volte para a comunhão. A igreja imperfeita, cheia de falhas, é o ambiente onde Deus forja santos. A solidão espiritual nunca foi plano divino. Ovelhas isoladas são as primeiras a cair. Você precisa de irmãos, e eles precisam de você. Volte para o altar. Jejue. Confesse. Renda-se. Não para merecer algo, mas para limpar os ouvidos da alma. Às vezes, o sinal que tanto esperamos está esperando que a casa seja varrida, que os ídolos sejam quebrados, que o altar seja restaurado. O tempo de esperar já passou. O tempo de responder é agora. Você pediu um sinal e Deus respondeu. Não com espetáculo, mas com verdade. Não com promessas fáceis, mas com uma cruz. Não com atalhos, mas com um caminho estreito e glorioso. O sinal é Cristo, crucificado, ressurreto, vivo, chamando você, neste momento, para voltar, confiar, obedecer. Haja, pegue sua Bíblia. Faça uma oração sincera. Marque um encontro com aquele irmão que Deus usou para te confrontar. Escreva no papel a decisão que está adiando. Jejue amanhã. Confesse hoje. Volte agora, porque quando você se move em fé, mesmo sem sentir, o céu responde com graça. E você perceberá que o que parecia silêncio era semente. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Aqui você não encontrará promessas fáceis, mas encontrará a verdade que liberta. Junte-se a nós para crescer, chorar, restaurar-se e viver um cristianismo real, profundo e bíblico.